Bom dia, hoje daremos início à segunda aula. Relembrando, meu nome é Guilhermo Loda, eu sou um dos professores de cirurgia dermatológica do Instituto de Dermatologia, professor Rubén David Azulay, e hoje daremos início à segunda aula, que é essa aula que está aqui em cima, de anestésicos locais. E agora passaremos aos objetivos da nossa aula, que são, primeiro, definir os anestésicos locais, qual é a história dos anestésicos, o mecanismo de ação, qual é a estrutura molecular, quais são as doses recomendadas, que é fundamental para tentar de diminuir o risco, os efeitos de toxicidade, quais são os efeitos adversos locais, sistêmicos, os fenômenos alérgicos, quando adicionamos os vasoconstrictores, quais são as vantagens e suas desvantagens, e principalmente saber também a importância dos diferentes tipos, dos diferentes métodos de administração dos anestésicos. A palavra anestésico vem do grego e significa estesis, sensação. E anestésico, prefixo an, é carecer de, ou seja, carecer de sensação. E se caracteriza pela perda reversível da sensação em determinada área do corpo. A palavra reversível é muito importante e algo para acrescentar é sem a perca da consciência. Historicamente, a cocaína foi o primeiro anestésico local, que ele provém de umas folhas denominadas de Erythrocylon coca, que é um arbusto que possui essas folhas. E os nativos dos Andes, eles mastigavam essas folhas, e como consequência produziam um adormecimento da língua. Isso chamou a atenção dos estudiosos, que começaram a estudar a cocaína. Y finalmente Karl Koller, en 1884, un cirurgião oftalmologista, utilizó durante un procedimiento cirúrgico de glaucoma, mas debido a sus efectos tóxicos fue evoluindo, fue dispensado ese anestésico local, y fue así que surgió en 1905 a procaína, luego en 1930 a tetracaína, mas eles son de un grupo éster y tienen un gran inconveniente. Eles metabolizan para PABA, que es un ácido paraaminobenzoico, y ele tem un gran potencial alérgico. Y fue así que en 1943 surgió otro anestésico local, totalmente diferente de otro grupo, denominado el grupo amida, que es a lidocaína que utilizamos até o día de hoy. Fue descubierta por Lofgren. E algo muito importante é que ele não metaboliza para PABA. E a partir da lidocaína foram surgindo, se observamos aqui embaixo na linha do tempo, vários outros anestésicos locais, desde bupivacaína, etidocaína, etc. Começaremos com a descrição do seu mecanismo de ação. Os anestésicos locais, eles são injetados fora da vaina mais externas, ou seja, são injetados em forma perineural. E o ideal, como se observa aqui na foto em amarelo. Uma vez que é injetado a nível perineural, para atingir o seu objetivo, o anestésico local ele deve atravessar uma série de barreiras. Entre elas, primeiro o epineuro, em um segundo momento o perineuro e finalmente o endoneuro, para agora assim poder atingir as suas fibras principais, que captam as sensações de dor e temperatura, que são aquelas fibras menos calibrosas. São duas principais. Por um lado temos as fibras não mielínicas, tipo C, que eu lembro da seguinte maneira: C é carece de mielina, ela não tem mielina, e além disso C de temperatura, de Celsius, por isso que ela capta as sensações de dor e temperatura. Y por otro lado tenemos también as fibras mielínicas tipo A, delta A, que son bem finas también. Por eso que atinge primariamente esas duas. Y observen aquí en azul, número 1, número 2 y número 3, como va disminuyendo considerablemente. Primero tenemos 5 bolinhas, después tenemos 3 bolinhas y finalmente 2 bolinhas. O anestésico local, a medida que ele va atravesando as barreiras, ele vai diminuindo consideravelmente sua concentração, até finalmente atingir as suas fibras principais, que são as fibras tipo C e delta A. E vamos a ver como que ele bloqueia os canales internos de sodio.
de voltaje independente. Eso vamos a ir a descrever agora mais na frente. Primariamente, para um melhor entendimento do mecanismo de ação dos anestésicos locais, é importante relembrar um pouquinho a fisiologia da condução do impulso nervoso. Primariamente, sem estímulo nenhum, sabemos que a membrana se encontra em um potencial de repouso com seu meio interno mais negativo. Quando surge qualquer estímulo, se provoca o ingresso de sódio dentro da célula. Então, se despolariza a célula. Frente à despolarização da célula devido a esse ingresso de sódio, se vai gerar o potencial de ação. E frente a esse potencial de ação, logicamente, a condução do impulso nervoso. Observen aqui no quadrante superoexterno, pintado de verde, o nervo. Lembrar que o anestésico local, para poder atingir primariamente as suas fibras delta A e C, ele deve atravessar várias barreiras, como o epineuro, perineuro e endoneuro. Uma vez que atravessou essas barreiras, se encontra o anestésico no meio extracelular e para atingir o seu nervo-alvo, essas fibras delta A ou C, ele primariamente debe atravessar essa dupla camada lipídica e para poder atravessá-la ele deve ser bem hidrofóbico. E isso é uma das características do anestésico local, sua hidrofobicidade. Aqui observamos, ele atravessou a camada lipídica e uma vez que atraviesa la dupla camada lipídica do nervo-alvo, de fibras delta A e C, ele vai bloquear de forma reversível, essa é uma das características dos anestésicos locais, eles bloqueiam de forma reversível a porção interna dos canais de sódio, evitando dessa maneira o influxo rápido de íons de sódio. Se não ingressa sódio, como já vimos antes, ¿qué va a acontecer? No se despolariza la célula. Si no se despolariza, no vamos a ter potencial de ação e, como consequência, não temos condução saltatória, não temos impulso doloroso. Se as células que foram estimuladas foram as que captam as sensações de dor, en este caso, o paciente não vai ter estímulo doloroso. A estrutura molecular do anestésico local se caracteriza por apresentar três porções: uma parte lipofílica, uma cadeia intermediária e uma porção hidrofílica. A porção lipofílica, também denominada de porção hidrofóbica, ¿por quê? Porque as membranas biológicas possuem um interior hidrofóbico em virtude de sua estrutura de dupla camada lipídica, de aí o seu nome de ser hidrofóbico. Também é denominada de porção aromática debido a que apresenta, como se observa aqui na figura, este anel de benceno. Essa parte lipofílica ou hidrofóbica é a responsável pela difusão do anestésico local, como observamos aqui na figura de azul. A sua terceira porção, que vamos descrever agora, é a denominada de parte hidrofílica ou também denominada de terminal amina. Observen o N aí, tem uma amina, daí seu nome, terminal amina. É hidrossolúvel, é uma base fraca que aceita hidrógenos e vai converter o anestésico em sua forma mais ativa. E finalizando a terceira porção, que é a cadeia intermediária, é a que classifica o anestésico local. Vou repetir, é a que classifica o anestésico local em éster ou amida. Observen um fator muito interessante. As do grupo éster se metabolizam no sangue pela pseudocolinesterasa e as amidas se metabolizam no fígado por el citocromo P450. E isso é muito importante. ¿Por qué as ésteres se metabolizan no sangue primeiro? Porque elas são quimicamente mais inestáveis. Então se degradam directamente por la pseudocolinesterasa no sangue. A diferença das amidas, que têm uma estrutura mais forte, elas se metabolizam no fígado por el citocromo P450. E isso vai ser determinante na durabilidade do anestésico. As do grupo éster, como se hidrolizam mais rápido, a durabilidade deles é menor.
a diferença a las do grupo amida, que se metaboliza no fígado, a durabilidade é maior. E vai ser determinante também nos efeitos adversos. Sabemos que o éster se metaboliza para PABA, para ácido paraminobenzoico, dá muito mais efeitos adversos de tipo alérgico, a diferença dos amida, que não metabolizam para PABA. Cada porção do anestésico local cumple a sua função. Por exemplo, a parte lipofílica, quanto mais lipofílico ou mais hidrofóbico seja o anestésico, isso vai ser determinante do ponto de vista químico molecular. Por exemplo, a tetracaína vai ter um carbono 4 a mais. Mas esse assunto foge ao interesse da nossa aula. O importante é saber que quanto mais lipofílico ou mais hidrofóbico seja o anestésico, mais facilidade em atravessar a vaina nervosa. Por conseguinte, mais potente o anestésico. Ou seja, a parte hidrofóbica ou parte lipofílica está relacionada com a potência do anestésico. A cadeia intermediária, dijimos que teníamos dos, que es el éster y la amida. La amida, como ya falamos, se metaboliza no fígado. Por consiguiente, va a estar relacionado con la duración de ação y los efeitos adversos que explicamos no slide anterior. Y finalmente, a tercera parte, que es a porción hidrofílica, está relacionada con la velocidad do inicio. Vamos a relacionar en este cuadro dos anestésicos locais principais a relação entre a liposolubilidade e a potência. Como já falamos, quanto mais lipossolúvel, mais potente o anestésico. Observen a lidocaína, a diferença com a bupivacaína. A liposolubilidade de 366 e a bupi de 3420, ou seja, é 4 vezes mais potente que a lidocaína. Aquí tenemos o cuadro dos anestésicos, cuáles son los amida y cuáles son los ésteres. Nós utilizamos más frecuentemente para as infiltrações os do grupo amida, por ser menos alergenos que los do grupo éster. Os do grupo amida, os mais utilizados, por exemplo, nós na dermatologia, utilizamos, e na grande maioria das cirurgias, se utiliza a lidocaína. A bupivacaína es más utilizada pelos anestesistas y tenemos también a prilocaína. Dentro dos ésteres que metabolizan para PABA, a grande mayoría os utilizados no Brasil son para uso tópico. Y observen este detalle interesante. Os do grupo amida se caracterizan por presentar 2I. Eso puede ayudar na hora de hacer alguna prueba o pelo menos lembrar ¿cuáles son los anestésicos do grupo amida? Os do grupo amida presentan 2I. E os do grupo éster, que se utilizan aquí no Brasil, só tem un I, como la benzocaína, la tetracaína e la procaína. Agora vamos a responder un asunto muy interesante. Dice, ¿por qué es más difícil atingir o bloqueo adecuado en un tecido infectado? Para poder responder esa pregunta, el primero y principal, ten que saber que o pH es determinante en la eficacia do anestésico. O pH es determinante na eficacia do anestésico. Então, no tecido normal, aproximadamente temos un pH más para básico, de 7,4. Y los anestésicos locais son bases fracas. No tecido inflamado, tenemos un pH más ácido, de 5 a 6. ¿Y cómo se encuentra ese anestésico local en un pH básico? Y se encuentra en un equilibrio, como se observa aquí embaixo, entre su forma ionizada, que es RNH, y su forma disociada no iónica. Existe un equilibrio entre esa fase ionizada y su fase no iónica. A fase no iónica es la fase más activa. Es la que va a atravesar y va a provocar o bloqueo de los canales internos de sodio. A diferencia que en un tecido inflamado, en el cual tenemos un pH ácido, existe un desequilibrio en esa fórmula y vira más para la izquierda.
prevalecendo, como se observa aquí na foto da direita, a sua forma ionizada, a sua forma menos ativa. A sua forma dissociada se encontra em menor concentração no tecido inflamado. Então, o que vai acontecer? Observen aqui a figura. O anestésico local está unido a sua forma dissociada ou não iônica e actuando com muita maior eficácia. No tecido inflamado, encontra-se unido aqui, como se observa na foto, a sua forma ionizada. Por conseguinte, tem uma grande dificuldade de agir. Outro factor é o fato da permeabilidade. Observen aqui no tecido inflamado, no qual temos um vaso dilatado, com um aumento da luz. Isso provoca uma maior absorção do anestésico. Por conseguinte, temos menor eficácia. Por isso é que quando tem que realizar-se uma cirurgia, um procedimento em um tecido inflamado, precisamos de muita maior concentração de anestésico, devido a que esse anestésico, além de ser menos eficaz, se absorbe mais rápido devido a essa maior permeabilidade capilar, devido a que estamos em um processo inflamatório. Por conseguinte, o anestésico em um tecido inflamado é muito menos eficaz. Vamos a calcular agora as doses máximas recomendadas para lidocaína, que é o anestésico local que utilizamos no nosso dia a dia. Então, sabemos por definição, depois de estudios científicos, se chegou à conclusão que o homem ele suporta entre 4 a 5 miligramos quilogramos de lidocaína al 2% pura e suporta até 6 a 7 miligramos quilogramos de lidocaína quando acrescentada com epinefrina, que é um vasoconstrictor. Então, partindo desse conhecimento, dessa base, vamos a calcular o seguinte. Se nosso paciente ele pesa 70 kilogramos, então vamos a multiplicar 70 kilogramos vezes 4, que é a dose máxima por quilo que o paciente suporta, então vai nos dar exatamente 280 miligramos. Então, nosso paciente que tem 70 kilogramos, ele suporta 280 miligramos de xilocaína al 2%, pura. Muito bem. E agora a segunda pergunta é como que eu faço para tentar de calcular isso em ml? Da seguinte maneira, até no frasco está escrito, se observa no frasco de lidocaína, embaixo aparece 20 miligramos ml. Que quer dizer? Que cada 1 ml de lidocaína al 2% temos 20 miligramos. Então, dessa maneira, vamos a calcularlo por medio de uma regra de 3 simples. Si sabemos que en 1 ml de lidocaína al 2% temos 20 miligramos por definição, então, nosso paciente que pesa 70 kilogramos e suporta 280 miligramos de xilocaína pura, então 280 vezes 1 dividido 20 vai me dar 14 ml. Então, nosso paciente de 70 kilogramos, ele suporta até 14 ml de xilocaína al 2% pura. Si se utilizan dosis maiores, vamos a estar en dosis tóxicas. Vamos a comparar dois anestésicos locais do grupo amida. Como eles são do grupo amida, sabemos que eles já, por ser amida, se metabolizam no fígado, no citocromo P450, como se observa aqui na foto. Fígado e se elimina pelo rim. Agora, ambos têm um início de ação muito rápido, menos de 1 minuto, de 1 a 2 minutos a bupivacaína. E lembrando que a bupi, como já explicamos antes, ele tem uma potência maior devido a ser mais lipofílico, mais hidrofóbico. Agora, observen o seguinte, a durabilidade. A durabilidade do anestésico de lidocaína é de 1 a 2 horas. E a bupivacaína, a durabilidade é de 4 a 9 horas. Agora a pergunta por quê? Se ambos são do grupo amida, por que um dura mais do que o outro? Isso está relacionado com o que se denomina de la ligação proteica. Quanto mais ligação proteica tenha o anestésico, mais durabilidade tem.
y eso va a ser visto en un cuadro que voy a colocar aquí más en la frente. Isso implica que a bupivacaína, como ela tem uma durabilidade maior, e sabemos que o coração é um órgão excitável e sensível pelos anestésicos locais, ele tem maior risco de cardiotoxicidade. E aqui comparando a diferencia entre a ligação proteica da lidocaína e a bupivacaína, que están directamente relacionadas con a durabilidade do anestésico. A lidocaína, que tem uma ligação proteica menor de 64, ela dura entre 60 a 120 minutos, ou seja, de 1 a 2 horas. Agora, a bupivacaína, que tem uma ligação proteica maior de 95, ela chega a durar entre 240 a 480 minutos. Os efeitos adversos dos anestésicos locais os podemos dividir em 3 grandes grupos. Por um lado, os efeitos locais, propriamente ditos, os efeitos sistêmicos e os fenômenos alérgicos. Os anestésicos locais são relativamente não irritantes aos tecidos, mas a dor é seu principal efeito adverso. Tem que ter muito cuidado na hora da injeção de não provocar a lesão nervosa. De aí a importância de, em primeiro lugar, sempre recuar o émbolo e lembrar que a injeção do anestésico deve ser perineural. Tem que ter cuidado na hora do excesso de anestésico local. Grandes excesos de anestésico local pueden comprometer otros nervos, como ya describimos antes, nervos do tacto o mayores concentrações, nervos motores. También por presión hidrostática puede provocar una lesión nervosa. Grandes volúmenes de anestésicos pueden comprometer nervos y provocar una neuropraxia transitoria. Observen esta paciente, después de realizar un procedimiento estético de lipodemento, grandes volúmenes de anestésico, de anestesia tumescente, provocó una neuropraxia de la rama marginal del nervio facial, rama marginal mandibular do facial. Y aquí vemos antes y após 24 horas. Y tem que ter cuidado, lógicamente, con la lesión física directa, de ahí a importância de recuar sempre o émbolo. Tem que ter muito cuidado na hora do uso de vasoconstrictores, principalmente en áreas irrigadas por arterias terminais, como nariz, dedo y pênis. Principalmente a nivel do pênis. Nos dedos y no nariz tem autores que utilizan o vasoconstrictor asociado, mas en pequeños volúmenes. Agora, até 3 ml aproximadamente para os dedos. Ahora, si o paciente apresentar alguna vasculopatía periférica, en esos casos está contraindicado a utilización de vasoconstrictores en áreas irrigadas por arterias terminais. Os efeitos sistémicos dos anestésicos locais, apresentados aquí encima, ocurren progresivamente de acuerdo con o aumento dos níveis sanguíneos de anestésico local. Esta toxicidade clínica está relacionada aos efeitos da droga en otras membranas excitáveis que são no sistema nervioso central e o aparelho cardiovascular. Como vemos aquí, los efeitos no sistema nervioso central acontecen en forma progresiva, en bajas concentraciones, comenzando con un zumbido de oídos o una parestesia en los labios, en la lengua, finalmente en grandes concentraciones, podendo llegar a provocar apnea y coma. No aparelho cardiovascular se caracteriza por ser ionotrópico negativo, o sea que provocan, debido a esa vasodilatación capilar, llevan a una hipotensión, llevando a bradicardias, pudiendo provocar bloqueos auriculoventriculares principalmente. Dentro de las drogas que provocan más efectos ionotrópicos negativos y más cardiotóxicas, es la bupivacaína, por tener una mayor durabilidad y tener aquella mayor ligación proteica. Entonces, ellos son los más cardiotóxicos. A bupivacaína, que es una droga de tipo amida. A metahemoglobinemia es otro efecto sistémico adverso que puede eventualmente acontecer, raro, mas principalmente los pacientes que tienen un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y acontece principalmente con las drogas como a prilocaína, a benzocaína también, mas a principal es a prilocaína.
Mesmo assim, na prática, temos que saber diferenciar que muitas vezes o paciente apresenta alguma alteração devido à reação própria do anestésico local, que detalhamos aqui. Mas temos que saber diferenciar que a grande maioria das vezes o paciente apresenta um ataque psicótico por medo à agulha. Então começa a suar, começa a ter dor, começa a ter bradicardia, a ficar hipotenso também, e estes pacientes melhoram com a posição de Trendelenburg. Então é importante saber diferenciar quando realmente é um efeito sistêmico do anestésico local e quando é um ataque psicótico. Já descrevemos os fenômenos locais, os sistêmicos, vamos a descrever os fenômenos alérgicos dos anestésicos locais. Quando acontece um fenômeno alérgico, a grande maioria das vezes é atribuída a reações secundárias à epinefrina, que é um vasoconstrictor que vai dar efeitos opostos, porque dá efeitos ionotrópicos positivos, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial. Mas os fenômenos alérgicos dos anestésicos locais puros, quando acontecem, a grande maioria das vezes é secundário aos derivados do grupo éster, porque os do grupo éster metabolizam para PABA. As de amida são menos alergênicos, os do éster são muito mais alergênicos porque metabolizam para PABA. Agora, existem conservantes também que são usados nos anestésicos locais, como o metilparabeno. Ou seja, o metilparabeno é um conservante que vem associado com a lidocaína e também pode provocar um fenômeno alérgico. O anestésico local ele pode ser administrado em forma isolada, mas para tentar de aumentar a sua durabilidade, para aumentar a sua eficácia, se pode associar a vasoconstrictores como a epinefrina. São várias as vantagens que os vasoconstrictores nos vão a otorgar quando eles são adicionados aos anestésicos locais. Começando pelo primeiro, observem aqui na figura da esquerda, o anestésico local ele é vasodilatador por excelência, ele aumenta a luz do vaso. A diferença do vasoconstrictor, quando ele é adicionado ao anestésico local, ele tem o efeito contrário. Por isso que se diz que ele contrabalancea o efeito vasodilatador. E isso me vai dar vários benefícios. O primeiro benefício da adição da epinefrina, que é um vasoconstrictor, vai ser na diminuição da perda sanguínea. Observem aqui à esquerda o desenho do anestésico local puro, como ele é um vasodilatador por excelência, ele aumenta a perda sanguínea. Quando o anestésico local ele é adicionado com vasoconstrictor, dessa maneira vai diminuir a perda sanguínea devido à diminuição da luz do vaso. A adição do vasoconstrictor, além de diminuir a perda sanguínea, me vai também lentificar a reabsorção do anestésico local. Dessa maneira, observamos à esquerda o anestésico local, que é um vasodilatador por excelência. Observen como o anestésico se reabsorbe em grande quantidade. A diferença, quando adicionado com vasoconstrictor, diminui essa luz e a reabsorção é bem mais lenta. Dessa maneira, temos alguns benefícios extra, como está lentificada a reabsorção, se reduz a quantidade requerida do anestésico local. Como está mais lenta a reabsorção, permanece um tempo maior no sítio operatório e dessa maneira preciso de menor quantidade de anestésico local para fazer efeito. É outra vantagem importante. E a última vantagem é que prolonga a duração de ação. Ele permanece mais tempo no sítio operatório. A epinefrina la podemos encontrar de diferentes maneiras. Epinefrina na concentração de 1 para 100.000, mas é um vasoconstrictor eficaz em diluições altas, em até 1 para 1 milhão, como na fórmula de Klein, que vamos a ver mais na frente. Já estudamos a estrutura molecular dos anestésicos locais e sabemos que eles são, por definição, lipossolúveis. Então, eles atravessam a barreira
placentaria por difusão passiva. Dessa maneira, me pergunto, pode ser utilizado durante a gravidez e a lactação os anestésicos locais? A resposta é depende. Depende do tipo de anestésico, da concentração, em que período da gravidez se encontre. Existem umas advertências principais para tentar diminuir o risco de toxicidade fetal. Entre elas, utilizar em procedimentos simples que impliquem baixas concentrações de anestésicos, evitar no primeiro trimestre, se possível, porque na época de organogênesis, e temos anestésicos locais categoria B e categoria C. Os de categoria B podem ser utilizados, mas com cautela, como a lidocaína, que é do grupo amida, e a procaína, que é um tipo éster e se metaboliza muito rápido no sangue, pela pseudocolinesterasa. Dessa maneira, não chega em concentrações suficientes ao feto. As de categoria C, eles são contraindicados por completo. Tem uma contraindicação absoluta, como a epinefrina, que é um vasoconstrictor. Ele vai diminuir a perfusão sanguínea, podendo chegar a provocar sofrimento fetal ou também parto prematuro. La bupivacaína, que es del grupo amida, debido a su grande durabilidad, puede provocar cardiotoxicidad fetal. Como anestésico local, el excretado no leite materno, tentar de descartar ese primeiro leite, simplesmente para diminuir los riscos. Após o resumo dos anestésicos locais, comenzaremos a enunciar, que está aquí do lado no quadro, as diferentes vías de administração dos anestésicos. A vía tópica, que está creciendo bastante hoy en día, a infiltrativa, que es la que utilizamos más no nosso día a día, os bloqueos dos nervios periféricos, fundamental o conhecimento da anatomía, os bloqueos de campo y anestesia tumescente, que está en seu auge hoy en día, porque permite realizar grandes procedimientos mucho más seguros, con menor toxicidad de los anestésicos, que vamos a ir descrevendo ahora aquí más en la frente. A anestesia tumescente se caracteriza pela infiltração de grandes volúmenes de anestésico diluído no plano subcutáneo, como se observa aquí en la foto. Esta técnica fue desenvolvida por Klein, que es un médico dermatologista americano que en 1987 realizaba procedimientos de lipoaspiración. De esta manera, con esta técnica, con esta anestesia tumescente, permitía aumentar a durabilidade do procedimento, diminuir a toxicidade do anestésico e outras vantagens que vamos a ir descrevendo mais na frente. Aqui podemos observar aqui embaixo a fórmula clássica, a fórmula original de Klein, que são 50 ml de lidocaína al 1%, 1 ml de epinefrina, 1 litro de soro fisiológico e 12,5 de bicarbonato. Uma das grandes vantagens da anestesia tumescente é a hidrodissecção. A palavra está dizendo hidro, a grande quantidade de volumen, ajuda a dissecar melhor os tecidos, como se observa aqui no vídeo. Além disso, ele me protege estruturas nobres, me protege estruturas mais profundas. E observen o seguinte, observen como o anestésico ele difunde melhor. Por quê? Porque ele está bem diluído. Então, segunda vantagem, melhor difusão do anestésico. Observen a figura aqui embaixo como ele difunde melhor no sítio operatório. Essa é uma vantagem interessante. E a terceira é a hemostasia local. A hemostasia local, por um lado, porque está associada à adrenalina, que é um vasoconstrictor, e por outro lado, pelo fato de essa anestesia de grande quantidade de volumen de anestésico diluído, ele permite também comprimir os vasos adjacentes. Outra vantagem muito importante da anestesia tumescente é o fato que tanto a diluição do anestésico como a adrenalina associada me lentificam a velocidade de absorção da lidocaína no local da infiltração. Vou repetir, a diluição do anestésico naquela fórmula
más a adrenalina que está asociada, me va a hacer com que a absorção do anestésico local seja mais lenta. Si ela é mais lenta, ¿qué va a acontecer? Observen aquí, ela se reabsorbe en forma más lenta o anestésico local. Y eso me va a permitir o quê? Uma maior durabilidade do anestésico. Como ele se absorbe mais lento, ele dura mais tempo. Ele dura até 10 horas. Habíamos visto que a lidocaína ela tem uma durabilidade entre 1 e 2 horas. Mas na fórmula tumescente ela pode durar até 10 horas. Outra característica importante é o fato de, como ele é mais lenta a absorção do anestésico local, logicamente vamos a ter menores concentrações plasmáticas de anestésico local. E isso vai me modificar consideravelmente a farmacocinética da lidocaína. O seu potencial de toxicidade inerente do anestésico local, ele vai mudar por completo. Tínhamos visto que a lidocaína, a dosis máxima era 4 miligramos kilogramo cuando era lidocaína isolada, y cuando asociada con adrenalina era até 7 miligramos kilogramo. Agora, nesta fórmula tumescente, modificó totalmente a farmacocinética. A lidocaína a dosis máxima es de 35 a 55 miligramos kilogramo. Por eso que revolucionó a anestesia y permitió de alguna manera realizar procedimientos estéticos con mucha más segurança, podendo utilizar mayores concentraciones de anestésico, mas lembrando que debe estar diluido como es esta fórmula de Klein. Aquí tenemos un breve resumo de que ya descrevemos até agora sobre a anestesia tumescente. En vermelho, duas características mais. Uma, como ela tem bicarbonato associado, vai diminuir a ardor, diminuir a ardência, devido a que o bicarbonato alcaliniza o meio, e tem que ter muito cuidado com as extremidades, porque grandes volúmenes podem chegar a provocar um síndrome compartimental. Comenzaremos a descrever o bloqueo dos nervos periféricos, que se caracterizam pela inibição da condução do impulso nervoso ao longo de um tronco nervoso. Lembrar do seguinte, como se observa aqui na figura: a difusão do anestésico deve ser em torno ao nervo, ou seja, a infiltração deve ser perineural e nunca intraneural. Tem que evitar a transfixação do nervo. Lembrar que o anestésico local ele atravessa essas barreiras del epineuro, perineuro, endoneuro para poder atingir finalmente as fibras delta A e C, que são essas fibras nervosas nociceptoras. Outro fator importante a lembrar é que sempre recuar o émbolo na hora do bloqueio do nervo também, para evitar injeções intravasculares. É crucial, antes de realizar o bloqueo do nervo periférico, um conhecimento anatómico. Vamos a demostrar o bloqueo de algunos nervios periféricos. En este caso, demostrando aquí na figura da mulher, uma linha preta vertical que pasa a nivel medio pupilar y que pasa por el segundo premolar. De esta manera tenemos tres nervos principales, que son nervos ramas del nervo trigémino, que es un nervo sensitivo motor. Observen o primero, encima de las sobrancelhas, el supraorbitario. De vermelho tenemos el infraorbitario y más embaixo de verde tenemos el nervo mentoniano. ¿Cuáles son las vantagens do bloqueo dos nervos periféricos? Una das principales vantagens é o fato que, com baixas concentrações de anestésicos, normalmente se utiliza de 1 a 1,5 de lidocaína con vasoconstrictor, me vai permitir bloquear uma grande área, um grande dermátomo. Obsérvense, en este caso mostrando a figura do bloqueo del supraorbitario. Vai me bloquear parte da pálpebra superior, região frontal, até a região da sutura coronal aproximadamente.
E outra das vantagens é o fato de que ele não deforma o sítio operatório, porque ele não faz hidrodissecção. Aqui marcando com um X, demonstrando que ele não faz hidrodissecção. Uma das principais desvantagens do bloqueio de nervos periféricos é o tempo. Precisa aproximadamente entre 10 a 15 minutos para fazer efeito um bloqueio de nervos periféricos. E a durabilidade normalmente dele é mais curta se comparamos, por exemplo, com uma anestesia tumescente. Outra desvantagem é o risco da injeção intraneural e provocar uma neuritis. Sabemos que de por sí un bloqueo de nervios periféricos lógicamente no me va a provocar una vasoconstricción intraoperatoria como provoca una anestesia de lidocaína asociada con epinefrina. Vamos a descrever algunas das ramas principais do nervo trigêmino, que es un nervio sensitivo motor. Tenemos técnicas cutáneas y técnicas intraorais. Aquí vamos a mostrar en fotos as técnicas intraorais, lembrando que as técnicas cutáneas se repiten para o bloqueo de todos os nervos. Entrar con agulha con una angulación de 90 grados y atravesar pele, subcutáneo, músculo para llegar a nivel de perineural y realizar a introducción do anestésico. Para localizar mejor los nervos, tenemos una línea, trazamos una línea medio pupilar, que de esa manera vamos a identificar el nervio supraorbitario, luego encima la chanfradura supraorbitaria, que puede ser palpada, a nivel de infraorbitario, 1,5 centímetros embaixo do reborde orbitario, y o mentoniano. Aquí observamos girando, que es el supraorbitario, y observamos cómo él es profundo, emergiendo del foramen supraorbitario. Y aquí tenemos el supratroclear, 1,5 centímetros medial en relación al supraorbitario. Vamos a describir ahora el infraorbitario. O infraorbitario, que está llenando aquí, tenemos la técnica cutánea y la técnica intraoral, en el cual se introduce de preferencia una agulha de Carpulli por la fosa, a través de la fosa canina, para tentar de atingir a nivel perineural o foramen infraorbitario, como puede ser identificado aquí en la foto. Para describir o mentoniano tenemos la técnica cutánea y la técnica intraoral. Técnica intraoral entre ambos premolares, más o menos a 11 milímetros de profundidad. Para tentar de esclarecer un poco mejor, fiz aquí un esquema con objetivo de demostrar cuáles son los planos que debe atravesar la agulha cuando realizase a técnica cutánea que vamos a observar aquí. A gran aumento, por ejemplo, do nervo infraorbitario. Observen, aquí tenemos a agulha, un esquema como si fuese una agulha. Tenemos a dermis o subcutáneo. Após ter introducido a agulha, ela debe pasar por esas barreras. Pele, subcutáneo, pasa a través do músculo para finalmente ir lá na profundidade, juxtaóseo, donde emergen normalmente os nervos. En este caso emerge el infraorbitario en el foramen infraorbitario, y en ese momento, sin perforar o nervo, tem que realizar a infiltração perineural. Outras das vías de administração do anestésico local é o bloqueo de campo, que se caracteriza pelo infiltrado circunferencialmente a região a ser operada, o sea que se infiltra todo ao redor da lesão. En estos casos, o bloqueo de campo es más utilizado para cistos, porque si yo fizesse infiltración directa no cisto, provocaría a ruptura dele. Entonces realiza un bloqueo de campo, una infiltración ao redor do cisto. Una de las características de este bloqueo de campo es que él me distorce un poco las marcas anatómicas, lógicamente porque estoy realizando un infiltrado alrededor de la lesión, y aquí enumeramos lo que es el método de una picada.
es um método para tentar de que o paciente senta pouco menos de dor na hora da infiltração do anestésico local. Isso implica, a medida que se vai infiltrando, sempre tentar de infiltrar a área que foi previamente anestesiada, para o paciente sentir dor em tan solo uma picada e não em cada vez que for infiltrando. A última via de administração dos anestésicos locais que vamos a descrever é a anestesia tópica. Vamos a fazer uma comparação agora entre a absorção do anestésico tópico em diferentes localizações, de esquerda a direita, na pele fina, na região palmoplantar e a nível da mucosa. Primeiro, é importante lembrar que a epidermis cumple uma função de barreira para a penetração destes medicamentos tópicos, incluindo o anestésico, e a principal barreira dentro da epidermis é a camada córnea. Observen aqui à direita a nível da mucosa. Como a mucosa se caracteriza por ser um epitelio pavimentoso, estratificado, não queratinizado, ele não possui queratina, não possui a camada córnea, o que acontece? Ela difunde com mais facilidade. Dessa maneira, o seu poder de analgesia é muito mais rápido, mas em compensação, ele se absorve também com maior velocidade. Observem aqui como ele se absorve na corrente sanguínea com mais facilidade, isso vai levar a maiores toxicidades. Na figura do meio, observemos na região palmoplantar. Existe uma camada córnea muito espessa. Isso dificulta em grande medida, tornándolo praticamente inviável a utilização de anestésico tópico na região palmoplantar. Observen agora o que é a pele fina. Ela apresenta também uma camada córnea como barreira, mas essa camada córnea é totalmente diferente à região palmoplantar, que é bem espessa. A camada córnea na epidermis é em um trançado de cesta e ela permite a absorção, por mais mínima que seja, do anestésico tópico, como observa-se aqui na foto. Frente a essa grande dificuldade de absorção dos anestésicos tópicos, como observamos aqui mostrando um caso da pele íntegra, existem diferentes procedimentos que se fazem hoje em dia com o intuito de aumentar a permeabilidade desse anestésico tópico. Pode ser desde um microagulhamento aos lasers ablativos, microdermoabrasão, etc. Aqui vamos a mostrar um caso do microagulhamento. Observen aqui o vai e vem do microagulhamento, que ele possui um objetivo: tentar de diminuir a integridade da epidermis e favorecer um aumento da permeabilidade do anestésico tópico. Então, nesse movimento de vai e vem, cria microperforações ou microcanais que permitem uma maior permeabilidade do anestésico. É o que denominamos de drug delivery. E quem quiser realmente ter mais informação sobre este procedimento, existe um artigo original que foi publicado recentemente sobre o drug delivery de anestésicos tópicos e uma técnica eficaz para diminuição da dor no microagulhamento. E realizado um estudo piloto que foi publicado na Surgical and Cosmetical. Bueno, acabamos de fazer aqui em cima o microagulhamento, ¿no? Para tentar de aumentar essa permeabilidade do anestésico. Os anestésicos tópicos existen varios, desde lidocaína pura al 4%, que se utiliza bastante, y hoy en día existen varias misturas de lidocaína con amidas, como la prilocaína, mistura de lidocaína con tetracaína, que es un éster, y existen hoy en día cada vez más anestésicos de benzocaína y manipulados, aumentando las concentraciones para tentar de aumentar la permeabilidad. Cada vez existen más estudios sobre los anestésicos tópicos y sobre los anestésicos en general. Quien quisiese aprofundar más, sugiero pegar bibliografías y comenzar a estudiar. Esto es simplemente un breve resumo que espero que tenha ayudado ao máximo. Estão lembrando, meu nome es Guillermo Loda, son dos profesores
de Cirurgia Dermatológica do Instituto de Dermatologia Professor Rubén David Azulay. Um abraço para todos. Tchau, aqui no Rio de Janeiro.